Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs, a mais esse nosso momento de culto. Momento este em que queremos meditar nas palavras de nosso amado Senhor e Deus. Que Ele, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco nesse momento de culto. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de convidar nesse momento então a iniciarmos esse nosso momento cultico cantando um hino. Os teus servos reunidos em sagrada união, sob a cruz são congregados, buscam teu perdão. Nossas mãos a ti erguemos, ouvindo, Senhor, guia tuas nossas vidas, Deus e Salvador. Muitas línguas cá falamos, creio na dispersão, mas o teu amor nos une, dá-nos comunhão. Os idosos como os jovens queres congregar, nosso Salvador bendito vem nos abençoar. Este mundo em seus mistérios mostra o teu poder, mas a paz jamais o mundo pode conceder. Vera paz e vera graça vem de ti, Senhor, sara os corações aflitos pelo teu amor. Para o teu rebanho, vem, ó bom pastor, para que servindo aos outros brilhe teu amor. Dá-nos ânimo e firmeza, dá-nos fé, Jesus, ilumina as nossas mentes pela tua luz. Chegado então o momento em que convido a ouvirmos a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de logo mais. A leitura se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, dos versículos 14 ao 29. Marcos 9, 14 a 29. Eu gostaria então de convidar nesse momento a nossa irmã Cristiane para que realize a leitura para nós. Leitura de hoje, Marcos 9, 14 a 29. A cura de um menino. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles. Alguns mestres discutiam com eles, e quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" O homem que estava na multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e ranger os dentes. Ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam o menino aqui." Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e
e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo, mas, se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se ajuntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito, surdo-mudo, sai desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com o coração. Agradecemos a nossa irmã Cristiane pela leitura que foi realizada e convido a cantarmos mais um hino. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.
queridos irmãos. O Evangelho de hoje, ele nos traz duas temáticas muito interessantes e importantes e que estão conectadas entre si. Traz a temática da fé e da oração. Por isso eu gostaria de iniciar esse momento de reflexão perguntando a vocês. Você já se perguntou qual é a relação entre fé e oração? Como que elas se relacionam? Como elas se conectam? E faço essa pergunta de início, pois desejo que você se examine e se pergunte agora: qual a razão ou por que você reza? Por que nós rezamos, irmãos e irmãs? Amados, acredito que talvez vocês já devem ter ouvido falar dessas séries, mas séries que passaram algum tempo atrás na TV, lá pelos anos 90 e nos anos 2000, séries muito conhecidas como A Feiticeira, que teve até um filme de 2005 baseado na série, também Dini é um Gênio. Mas com certeza vocês devem conhecer um dos famosos cânticos das coletâneas árabes Mil e uma Noite, chamado Aladdin. Com certeza essa vocês já conhecem, seja pelos desenhos da Disney ou pelo filme que surgiu há pouco tempo também da Disney. Enfim, em ambas essas histórias, seja Dini é um Gênio, A Feiticeira ou Aladdin, existe um ser poderoso que concede os desejos aos seus humanos. A Dini e a Feiticeira aos homens com quem elas convivem, e o gênio ao Aladdin. Irmãos, e se eu dissesse a vocês que quando oramos, assim como nessas histórias que eu mencionei agora, muitas vezes, mesmo sem total intenção, acabamos tratando Deus muito mais como o gênio da lâmpada, podemos dizer, ou como um garçom que está apenas para nos servir com o que nós queremos e quando nós queremos. Tenho certeza de que, como cristãos, nós reconhecemos muito bem a sabedoria de Deus e a forma como Ele age aqui neste mundo. Porém, ainda assim, somos, às vezes, muito mais hábeis, podemos dizer dessa forma, em nossos pedidos e desejos para que Deus nos sirva, tal como um gênio da lâmpada. Nós vamos lá, juntamos, esfregamos a mão e pedimos o que nós desejamos. Quantas pessoas nós não vemos por aí, talvez até nós mesmos, em algum determinado momento de nossa vida, se gabando do poder da oração, quando as coisas estão dando super certas na vida da gente, tal como se tivéssemos dentro de nós uma força para fazer a coisa acontecer. Muitos pensam e dizem por aí: a nossa oração é que fez a doença se curar para esse ou para aquele. Foi a nossa oração que fez o milagre médico acontecer e salvar a vida dessa e daquela pessoa. Tem um poder da nossa oração. Mas, irmãos, o que eu pergunto agora é: e quando as coisas não acontecem? Quando oramos e nada muda. Acredito que, se você é assim como eu e gosta de orar, tenho certeza de que certamente já deve ter acontecido com você de um momento em que você orou por coisas boas, por coisas corretas, mas, infelizmente, elas não aconteceram. Eu não estou aqui falando de algo surreal ou algo extraordinário como vou orar para ganhar na Mega Sena. Não são essas coisas extraordinárias. Eu falo de ocasiões como quando você orou, por exemplo, para si próprio ou para outras pessoas, com todas as forças, com toda a dedicação, e simplesmente a doença não foi curada. A pessoa que você amava acabou morrendo. O desemprego surgiu. A família passou por dificuldade e mal conseguia colocar comida na mesa. O casamento que não deu certo e por isso houve um divórcio. A criança ou o jovem que não conseguia a ajuda que precisava e acabou sofrendo algo terrível. E quando, meus amados, o lado feio da vida venceu. Apesar de você orar incessantemente todos os dias, o tempo todo, significa que você não orou o suficiente? Ou talvez, assim como, digamos, um videogame, sua oração estava lá, level 3, quando, obviamente, sua oração devia estar lá no level 10, para superar esse desafio ou dificuldade que estava enfrentando, seja você ou alguma pessoa que você conheça. Irmãos,
Infelizmente, essas e outras dúvidas surgem o tempo todo na vida do cristão. É comum existirem essas dúvidas. E o mais triste de tudo isso ainda é que muitas vezes isso é ensinado e promovido como verdades em alguns lugares e por algumas pessoas. Como quando você ouve coisas do tipo: você só precisa ter mais fé, você só precisa orar mais. Vamos nos juntar então numa super oração que Deus com certeza agora vai nos ouvir. Comprem talvez esse livro, ouçam aquele pregador, porque esse livro, aquele pregador, ele sim, ele tem algumas orações poderosas. Vamos nos juntar, vamos orar juntos por isso, ou por aquilo que Deus certamente vai ser levado a agir por cada um de nós. Entre tantas outras coisas que nós ouvimos por aí. Amados, eu estou expondo tudo isso, esse lado feio da vida, de certa forma, pois essa era a mesma mentalidade que fez Jesus ficar irritado em nosso texto. Os discípulos estavam criando um grande tumulto. Só para vocês se contextualizarem com o que estava acontecendo, alguns versículos antes do nosso texto, Jesus ele convida Pedro, Tiago e João para irem ao monte e lá acontece a transfiguração. E após então Jesus conversar com Elias e Moisés, eles voltam para o céu. Jesus conversa com Pedro, Tiago e João e eles então começam a descer do monte. E quando eles estão descendo, então eles veem aí os discípulos, os outros discípulos, e eles estão realmente criando um grande tumulto, simplesmente porque não estavam conseguindo expulsar o demônio de um menino. E o pai, não sabendo mais o que fazer, vendo toda aquela situação, recorre então a Jesus quando o avista como o seu último recurso. Mestre, eu já tentei de tudo, incluindo os teus discípulos, e nada funcionou. Se o Senhor pode, então me ajude. Tenha pena de nós. E Cristo, em nosso texto é muito interessante, ele responde de forma dura e irritado com a incredulidade deles. Jesus diz: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. E o detalhe aqui dessa resposta de Jesus é que ele fala isso a todos que estavam lá. Ele não fala isso exclusivamente ao Pai. Ele fala a toda aquela multidão que estava ao redor, incluindo os seus próprios discípulos, referindo a todos aqueles como uma geração sem fé. E irmãos, vocês sabem por que Jesus usou palavras tão duras naquele momento para aquele pai, para aquela multidão e para os seus discípulos? Vocês conseguem perceber que esse pai, que com certeza talvez foi sem intenção alguma, está fazendo o mesmo teste para Jesus que Satanás fez a ele nas tentações do deserto, sendo também o mesmo teste que as pessoas zombando de Cristo na cruz fizeram a ele ao redor da cruz. Se você é realmente o Filho de Deus, faça isso. Se você é realmente quem diz ser, faça aquilo. Se você pode, faça. Prove isso. Prove a sua autoridade, seu poder, sua capacidade. Transforme pedras em pão. Pule de cima do templo. Desça da cruz. Se o Senhor pode, cure o meu filho. Se puder fazer algo, faça. E amados, não é só aquele pai. Os discípulos, aqui em nosso texto, também não são melhores que ninguém. Afinal, foi só Jesus, digamos, dar a eles, deixar que eles experimentassem um pouquinho de sucesso alguns dias antes desse ocorrido, dando a eles um pouquinho de poder e autoridade para expulsarem demônios, curarem doentes e ressuscitarem os mortos, que eles já estavam se enaltecendo, como se eles tivessem a capacidade de fazer tudo aquilo por conta própria, de ressuscitar mortos, de curar doentes, de expulsar demônios, mesmo que Jesus, quando lhes deu esta autoridade e poder, os alertou a não deixarem que aquela situação subisse a cabeça deles. É por isso que eles se surpreendem, de certa forma,
quando percebem que não estavam conseguindo, digamos, fazer funcionar o exorcismo, mesmo fazendo exatamente as coisas que eles fizeram anteriormente, alguns dias antes. Agora tudo era ineficaz. E será que não funcionou porque a fé deles não era forte? Será que as orações e gritos a Deus que eles estavam realizando não estavam sendo, digamos, poderosas o suficiente? Eles perguntam: Mestre, o que fizemos de errado? Por que não conseguimos expulsar aquele espírito? E a resposta de Jesus? A resposta que Jesus dá a eles são palavras que ainda hoje, meus irmãos, incomodam muito as pessoas. Esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Irmãos, o que Jesus quis dizer com isso? Primeiramente, devo dizer que isso não significa que você precisa ter uma oração level 10 para que certas coisas aconteçam, tal como se algumas orações servissem para o nosso dia a dia, porém para problemas grandes, orações mais poderosas fossem necessárias. Ou ainda, pensar ou imaginar que a oração de uma pessoa aqui ou de uma pessoa ali, ou, por exemplo, do pastor, é mais poderosa e santa, porque ele tem uma vida mais íntima, mais ativa com Deus, então com certeza a oração dele é mais poderosa, Deus ouve melhor a oração, atende mais rápido. Amados, isso é um completo absurdo pensar dessa forma. O que Jesus está querendo dizer com essas palavras que ele menciona aos seus discípulos é que o verdadeiro poder da oração reside em, o que nós aprendemos no catecismo, reside em temermos, amarmos e confiarmos em Deus acima de todas as coisas. A oração, meus queridos, não é nada mais do que humildemente pedir ao nosso Deus, ao nosso Pai, que Ele participe com a sua sabedoria e com a sua vontade em nossa vida, aqui neste mundo. Pensem nisso por um momento. Quantas vezes, talvez, nós acabamos tratando a oração muito mais ou apenas como uma ferramenta, um instrumento que eu vou utilizar, que eu vou tomar posse para, digamos, manipular Deus para que Ele faça o que eu quero, para que Ele me dê o que eu estou querendo. As Sagradas Escrituras, elas nunca apresentam, retratam a oração dessa forma. Ao contrário, a Bíblia, as Escrituras Sagradas nos mostram diversas vezes, em diversas passagens, que a oração é aquela humilde e abençoada pobreza de fé. Jesus afirma: bem-aventurado os pobres de espírito. É isso, pobreza de fé, que clama, que se apega com todas as forças a Deus, confiando que Ele sabe o que está fazendo. Não oramos assim? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Amados irmãos, o próprio Jesus Cristo orou dessa forma poucas horas antes de ser levado à cruz. Pai, se possível, afasta de mim esse sofrimento, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E Deus Pai responde à oração de seu filho. E a resposta qual foi? Jesus foi para a cruz voluntariamente, sabendo e confiando que o plano de salvação de seu Pai para a humanidade, esse era o único caminho correto, era o único caminho certo de ser realizado, era através da cruz, através do sacrifício de Jesus. Jesus orou para que ele participasse da vontade do Pai. Meus queridos irmãos, o que eu posso dizer é que você é a prova viva dessa resposta do Pai a Jesus Cristo. Ele te amou tanto que enviou seu Filho para lutar, conquistar e derrotar o pecado, o inferno e Satanás, para que você nunca
nunca tivesse que experimentar um único momento de abandono. É Jesus que foi abandonado em seu lugar. Ele, Jesus, é que foi abandonado e esquecido pelo Pai na cruz, para que eu e para que você nunca precisasse ser. E é nisso que nos apegamos. É nisso que nossa fé se apega. Na fé humilde, arrependida e altruísta, nos apegamos firmemente à cruz, que dá vida e sustenta a nossa vida em Jesus Cristo. Nós nos apegamos àquele que venceu o pecado, a morte, o diabo. Nós nos apegamos àquele que se deu em sacrifício por nós. Nós nos apegamos a Deus Todo-Poderoso na carne, em carne e osso, que vem a nós ainda hoje para se entregar por nós, para nos guiar, para nos orientar, para nos alimentar, para nos nutrir também com o seu próprio corpo e sangue. Amados, não é a nossa fé, não é as nossas orações, por exemplo, que tornam o sacrifício de Cristo eficaz. Não é a nossa fé, não são as nossas orações que, por exemplo, realizam o mistério da ceia. E nem são as nossas dúvidas e nem a nossa falta de fé que impede que o próprio Senhor Jesus Cristo esteja presente na Santa Ceia. Ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Assim é porque assim ele disse que é. A fé simplesmente acredita em Cristo e na sua palavra. Nós confiamos nele. Ele é Deus e Ele sabe, sim, o que está fazendo. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, a minha oração por você nesse dia e em todos os dias é que você simplesmente se agarre com todas as forças a Cristo e a tudo o que Ele fez e vai continuar a fazer em suas vidas, não apenas para você, mas em você e através de você. Pensem nisso. Eu não posso fazer vocês acreditarem. Nem posso fazer vocês se arrependerem. Tudo que eu posso fazer aqui, como pastor, é orar e pedir a Deus que Ele esteja com vocês, que Ele lhes dê a fé para confiar que Ele sabe o que está fazendo em nossa vida e para que Ele lhes dê a certeza de que Ele está agindo por todos aqueles que o amam. Eu rezo, meus amados, para que você faça o mesmo. Eu oro para que você ore sem cessar, sempre orando e confiando e se apegando firmemente a Deus, humildemente, pedindo a Ele que a sua vontade seja feita através de você e não apesar de você. Que sempre seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E que esta seja a sua realidade humilde, fiel e abençoada, agora e para todos sempre. Amém. Amados irmãos, gostaria nesse momento então convidar a cantarmos mais um hino. Jesus, o Senhor, ó leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Yeah.
Chegado então o momento em que gostaria de convidar a juntar nossas mãos e orarmos ao nosso Pai Celestial. Querido e eterno Deus, graças te damos por ter enviado teu Filho a este mundo para nos ensinar sobre esta fé que tu criaste em nossos corações, que se agarra à tua palavra e às tuas promessas. Agradecemos, Senhor, por teu Filho nos ensinar sobre o teu amor, sobre a tua graça, sobre o teu perdão e salvação. Agradecemos por diariamente enviar teu Santo Espírito aos nossos corações e assim regar diariamente a nossa fé, para que ela cada dia mais cresça e dê bons frutos aos teus olhos. Amado Pai Celestial, dessa forma, queremos te pedir que continue nos incentivando, continue nos motivando através do teu Espírito, para que nós possamos ser sempre os teus santos instrumentos aqui neste mundo, para que o Senhor nos utilize para que a sua santa palavra chegue a outras pessoas, para que assim os outros, assim como nós também, possam se arrepender, pedir o perdão e encontrar a salvação em teu amado Filho. Ó Pai, também pedimos que olhe com muito carinho para a tua igreja neste mundo, esteja com ela, esteja sempre abençoando e guiando a tua igreja, sempre inspire pessoas ao ministério, para que a tua palavra cada vez mais seja divulgada a todas as multidões. Dê fé a todos os teus filhos, para que, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a dúvidas, mesmo em meio a tormentos, eles jamais abandonem a fé em teu Filho. Ó Pai, também pedimos que continue olhando com muito carinho para o nosso país, abençoe esta nação e principalmente, Senhor, dê sabedoria aos nossos governantes para que cada vez mais vacinas cheguem à população e todos nós possamos cada vez mais ficar tranquilos em relação a este vírus que ainda continua pegando e tirando muitas vidas por este mundo. Ó Pai Celeste, nós pedimos, agradecemos isso em nome e por amor de teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Gostaria nesse momento também de convidar a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agradeço imensamente a mais essa oportunidade de estar aí com vocês, levando esse momento de culto, de meditação, de oração, de louvor ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Reitero sempre que, precisando de mim, podem entrar em contato comigo, que sempre estarei aqui, de braços e ouvidos abertos, para receber todos vocês. No mais, continuo sempre orando para que o nosso Deus continue sempre estando em suas vidas, nos orientando, os abençoando e dando sabedoria a tomarem sempre as melhores decisões e estarem sempre andando em seu caminho. Fiquem em paz. O Senhor está com todos vocês. Amém.